E o Comitê Olímpico Internacional decidiu adiar a realização dos Jogos Olímpicos que seria realizada no Japão. A competição foi remarcada para 2021. Isso deve causar uma grande reviravolta em várias competições marcadas para o ano que vem em um prejuízo enorme para o mundo do esporte. Para falar desse assunto, nós estamos agora em contato com Amirson Mog, sócio-diretor da Esportes Velho e especialista em marketing esportivo. Amir, bom dia para você. Muito obrigada por estar falando aqui com a gente. Eu queria que você contasse para a gente fizesse uma avaliação de fato, se essa foi uma medida sensata, se era mesmo indicada esse adiamento. Obrigado, bom dia. Realmente era fundamental, não havia a menor condição social, né, do ponto de vista social, de o Japão receber os Jogos Olímpicos. Só para os telespectadores terem uma ideia, os Jogos Olímpicos recebem, dependendo da sua edição, entre 500 e 600 mil turistas estrangeiros. Nós estamos falando, sem contar os turistas locais. Então, são milhões de pessoas que viajariam para assistir os Jogos Olímpicos, levariam para suas cidades, para seus países. Seria uma tragédia. Do ponto de vista econômico, realizar os Jogos Olímpicos sem público, que era uma das alternativas, inviabilizaria economicamente qualquer retorno, porque o Japão, assim como Londres, assim como o Rio de Janeiro, investiram bilhões de dólares para a realização dos Jogos, em infraestruturas, em hotéis, em questões, né, de infraestrutura urbana. Então, o que acontece? Você não tem como pagar essa conta se não for com esse fluxo turístico. Não só a questão do impacto no momento dos Jogos, como a seguir, que foi provado já em vários eventos, no impacto turístico futuro. Então, qualquer conta que se faz, obrigatoriamente, tem que se considerar o impacto econômico. O impacto econômico só vai acontecer se houver público. Então, além da questão esportiva que nós podemos aprofundar, que vai mexer no calendário, então você tem aí uma decisão radical para o momento radical que exige esse tipo de decisão. E quais são os prejuízos para o esporte, de fato, para as outras competições também? O que pode acarretar agora no próximo ano e na sequência toda? É um caso atípico, nós não sabemos os impactos. Claro que o COI vai tentar neutralizar isso, tentando realizar ainda em 2020. Não é a solução ideal, mas pode ajudar. Mas se for feito em 2021, no verão de 2021, por exemplo, já empurra todas as competições mundiais. Então há um impacto em todas as modalidades, porque os Jogos Olímpicos o grande evento, é o mega evento, que tirando o futebol que tem a Copa do Mundo, engloba todos os grandes esportes. Então os mundiais vão estar afetados, o projeto de treinamento dos atletas vai estar afetado. Você tem uma série de questões aí envolvidas quando a gente fala em Jogos Olímpicos, porque você vai mexer no calendário mundial e isso tem um impacto enorme, mas nós temos que entender que o impacto da morte de milhares de pessoas por causa de um grande evento esportivo que poderia ser evitado também seria cobrado do COI e do comitê organizador local. Então, me parece que com todos os impactos econômicos que são inevitáveis, esse seria a melhor solução e acabou sendo tomada a melhor decisão. Foi bem sensato, diante desse cenário todo que a gente está vivendo, não tinha nem condição, né? Viagens interrompidas e tudo mais. Agora, eu gostaria que você falasse para a gente uma opinião mesmo, uma avaliação como profissional do setor. O futebol, ele movimenta bilhões de reais todos os anos. Você acha que vai conseguir se manter, segurar esse prejuízo todo causado por essa epidemia? Não, não vai conseguir segurar. Basta pensar racionalmente. Se houver uma paralisação por tempo indeterminado, na Europa as competições estavam se encerrando, se virar, né, para a temporada seguinte, ainda que a gente não saiba o que vai acontecer, o que fica claro é que é um impacto imensurável. Os primeiros cálculos que estão acontecendo, eu já fiz alguns, falam em algo em torno, pelo menos, do esporte profissional, em 15 bilhões de dólares de prejuízo no mundo, no Brasil envolvido nisso aqui na América Latina, e estamos falando em 15 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, isso representaria 2% do PIB esportivo ou algo em torno de 9% do PIB esportivo profissional, porque nós estamos falando dos esportes profissionais. O futebol, globalmente, movimenta mais de 300 bilhões de dólares. Uma parte desse dinheiro fica com os times profissionalmente, mas você tem a venda do varejo, que vai parar, você tem os clubes e academias, né, ligados, né, escolinhas de futebol que pararam, então você tem um impacto enorme, apostas em toda a cadeia produtiva. Então, inevitavelmente, vão haver perdas. O que nós podemos fazer é tentar minimizá-las. Por exemplo, um patrocinador que colocou muito dinheiro no futebol, ele pode fazer as contas e falar o seguinte: eu não vou mais patrocinar esse clube,
E aí, o que vai acontecer com esse clube? Ele vai perder patrocínios. Então, o que esse clube deveria fazer nesse momento? Fazer ações no digital, no marketing digital, fazendo com que os patrocinadores, por exemplo, tivessem novas entregas. Hoje as pessoas estão em casa, hoje as pessoas estão mais abertas a ficar mais tempo assistindo vídeos, assistindo programas, ou mesmo melhores momentos. Então, não é ficar passando o jogo de 90 minutos de um time, mas principalmente interações dos jogadores, comissão técnica, ídolos antigos, fazer um projeto de marketing e entregar isso como retorno ao patrocinador. O patrocinador estaria com a marca na camisa e hoje não vai estar com a marca na camisa. Então, como é que você entrega para o patrocinador um retorno efetivo na atual conjuntura? Fazendo projetos no mercado digital. Então, me parece claramente que os clubes, enquanto estão parados aqui olhando, várias empresas estão se movimentando. Então, eles teriam que copiar o mundo corporativo, que está tentando se comunicar com essas pessoas nesse momento drástico, ofertando para essas pessoas um conteúdo interessante, agradável, divertido e que possa entreter nesse período de enclausurado dentro de casa. A gente já sabe, assim, o ano já está passando, alguns campeonatos já deveriam estar em andamento, né? Alguns já tinham começado, né? Alguns iriam começar. Agora, aqui no Brasil, é uma opinião, mas outra opinião sua, você acredita que dá tempo de retomar alguns campeonatos ou não? Eu acho, eu sei que muitos torcedores que gostam dos estaduais podem ficar chateados, mas é hora de sacrificar. Há sacrifícios a serem feitos. Estamos todos trabalhando de casa, as crianças estão fora da escola, o sistema de saúde vai entrar, né, em colapso. Eu acho que sacrificar os estaduais nesse momento, quer dizer, não vai ter o campeão carioca, não vai ter o campeão paulista, nem o campeão mineiro. Ok, gente, é uma coisa muito pequena. Com todo respeito aos estaduais, as federações têm muito poder político, mas ele não tem importância econômica nenhuma. Os públicos nos estaduais, em média, 3 mil por jogo, 4 mil por jogo. Você me desculpa, os estaduais eles têm que sofrer as consequências, infelizmente, né? Não tem o que fazer. Então, na minha opinião, nós temos que preparar o brasileiro e não fazer como estão discutindo agora, de tentar fazer o brasileiro mais curto para salvar o estadual. Desculpa, o estadual vai ser sacrificado. Essa é a minha opinião. Eu não conversei com dirigentes de clubes sobre isso. Talvez eles não tenham coragem de falar isso publicamente, mas eu, como sou um expert em marketing esportivo e independente, sem nenhum vínculo com nenhuma entidade, eu posso afirmar sem sombra de dúvida, é hora de sacrificar os estaduais. E eu falaria mais, eu já criaria para o ano que vem um modelo sem estadual, onde o brasileiro fosse mais valorizado e o time que jogaria o estadual, ele jogaria um campeonato brasileiro de uma divisão inferior. Então, ao invés dele ficar em 10º no estadual, ele poderia ser campeão de uma quarta, de uma quinta, de uma sexta divisão. É assim que é na Alemanha, na Inglaterra, em outros países desenvolvidos e não é no Brasil, por força política das federações. Então, até isso seria interessante a gente debater, né, publicamente, junto com o CBF e clubes, sobre a possibilidade de mudança efetiva, já que o estadual foi pego, né, no meio do coronavírus e ele vai sofrer, se a Premier League não vai acontecer, que dirá o Campeonato Paulista, Carioca ou Mineiro, ou qualquer outro espalhado pelo Brasil. Tá ótimo, então, Amir. Obrigada, viu, pela sua participação, por compartilhar aqui com a gente sua opinião, especialista aí no mundo esportivo, no marketing. Obrigada, viu? Eu que agradeço e deixo como mensagem, fiquem em casa, que é melhor para a sua família, é bom para a sociedade, é bom para todos nós. Obrigado e bom dia a todos.